Quem sou eu pra que o grande rei você nasça? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Programa Mães Amorosas. Iniciamos com Provérbios, Palavras de Sabedoria. Livro Os Dias Mais Sábios. Autoria Pedro Dong. Leitura Lene Dias. Querida amiga, bom dia. Graças ao Senhor estamos aqui novamente para desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim, hoje, dia 14 de agosto. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Provérbios, capítulo 21, versículo 11. Temos como título hoje, seja sábio e aprenda com a instrução. Miriam e Arão não aceitaram se subordinar à autoridade de Moisés. Deus o vindicou e Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Arão se desesperou e confessou a Moisés o seu pecado, e assim ele não foi castigado. Está registrado no livro de Números, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Não precisa ser muito esperto para aprender com a punição exemplar dos outros. O Antigo Testamento registra vários episódios de desobediência e imoralidade por parte do povo de Israel. Razão porque ficaram prostrados no deserto, pois Deus não se agradou da maioria deles. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 5 a 11. Por outro lado, se você é sábio, aproveite todas as instruções que você recebe na casa de Deus para aplicar os princípios espirituais contidos na palavra de Deus, na vida pessoal e também na vida profissional. Você terá crescimento e até prosperidade material. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser, com mais provérbios, palavras de sabedoria. É o tempo de cegar, não podes vacilar. Nunca digas não, Senhor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo está ainda te chamar. Jovem, jovem,
tesoura o seu fruto para o porvir. Busca logo os beijos, pois teu prêmio há de vir. Jovem, jovem, ponte a servir. Os campos branchazão, aguardando braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, e alerta queiras logo responderes, vem aqui, Senhor. Olha que a seara plena tu está, e colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, e alerta como os dias em que descansaram o Senhor. Amados, vamos abrir agora a nossa Bíblia e vamos ler Neemias, capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 25. Esdras leu o livro da lei diante do povo. Capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaféias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asdabana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Abane, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém, irmãs? Eu vou fazer um parêntese aqui. A gente sempre gosta, de explicar a palavra, porque quando nós entendemos o que a gente leu, a nossa mente, ela frutifica, ela dá fruto, Como é gostoso você entender aquilo que você leu. Então, é importantíssimo, Quando a gente não entender, a gente perguntar, a gente ir atrás, a gente ler de novo, até a nossa mente entender, tá certo? E nesse dia, foi um dia consagrado ao Senhor. Eles fizeram uma festa.
né? E era para distribuir entre eles o de comer, né? O que eles tinham de melhor preparado para si era para eles dividirem com aqueles que não tinham nada. Então, a festa era para todos, né? E então, todos deveriam estar supridos ali do alimento, né? E eles estavam chorando ao ouvir a palavra do Senhor, porque quando Esdras e Neemias falavam a palavra, havia o apoio dos sacerdotes, né, que estavam ajudando o povo a entender a palavra. E eles entendiam e se arrependiam e começavam a chorar. Então Esdras e Neemias falavam, não chorem, né? Não chorem porque este dia é de alegria, né? Então, todos eles foram para casa comemorar aquele dia quando a palavra foi lida para homens, mulheres, crianças e todo que pudesse entender a palavra. Então, maravilhoso esse dia, foi realmente um dia marcado ali, né, para o povo de Israel. Agora vamos ver a festa dos tabernáculos, versículo 13. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. E o povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas, na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas durante aqueles 7 dias, né? Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. E o livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro dia até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Então, você vê a importância de nós estudarmos a palavra, né? Então, Esdras estudou as palavras da lei e então eles entenderam que essa festa dos tabernáculos tinha que ser feito cabanas para que eles morassem nessas cabanas. E quando Josué entrou na Boa Terra, eles praticavam isso, né? Mas depois foi se perdendo. Então, eles perceberam que eles teriam que voltar à prática de fazer cabanas para si, durante a festa do 7º mês. Né? Capítulo 9, versículo 1. Arrependimento e confissão de pecados. No dia 24 desse 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco, traziam a terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma 1/4 parte do dia. E durante outra 1/4 parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então, quero fazer um parêntese aqui. Primeiro, eles leram a palavra. Aí, eles, ao ouvir a palavra, se arrependeram, certo? Então, houve primeiro a leitura da palavra, depois o arrependimento, né? Então, a palavra tem essa finalidade, ela expõe as nossas falhas, ela é luz para nós, e quando nós mergulhamos nesta palavra, esse arrependimento brota de dentro de nós, é algo espontâneo, né? E foi isso que aconteceu naquele dia. Versículo 4. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani
se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneia, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. E tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares a descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gergarzeus, e cumpriste as suas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste, durante o dia como a coluna de nuvem, e durante a noite como a coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhe deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e lei, por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus. E quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhe disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos, e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhes destes reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e os trouxestes à terra, que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas, cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância.
comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Então, vemos aqui que oração maravilhosa, né? Expondo toda a trajetória do povo de Israel, desde quando eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, viveram no deserto, caíram no deserto, porque eles não creram na palavra do Senhor, mas os seus filhos entraram na boa terra. Então, mostrando a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor, né? A sua grande misericórdia para com o povo de Israel. E houve grande arrependimento, né? Aqueles que ouviram a palavra e eles estavam assim, lembrando de toda essa trajetória dos seus pais, eles estavam se arrependendo, né? De ver quantas maravilhas o Senhor fez e eles ainda caíram, né? No deserto, porque pecaram por causa da idolatria que estava no coração deles, né? Serviram até deuses feitos por mãos de homens, né? Bezerros de ouro, né? E que seus pais quiseram até mesmo voltar para o Egito, onde eles eram escravos. Senhor Jesus. Grande arrependimento veio sobre o povo de Israel quando ouviu a palavra de Deus. Amém, amadas irmãs? Eu creio que o texto está bem explicado. Essa também é a nossa experiência quando a gente lê a palavra, né? Somos expostos e nos arrependemos. E o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos acolhe de novo como se nada tivesse acontecido. Lava-nos com teu sangue precioso, né? E nos dá sempre um novo início. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós servimos. Amém? Jesus é Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica, seguindo o roteiro anual. Boa semana para todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 33, versículos 13 até 22. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, Provérbios, capítulo 21, versículos 11 e 12. Começando com Salmos. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 21, versículos 11 e 12. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Versículo 12. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Agora vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será
que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz, porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semearmos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridas ouvintes e amadas irmãs, até amanhã com mais uma leitura bíblica.
Tenham um dia abençoado na presença do nosso Senhor. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: A função dos crentes, o sal da terra. Recebam com carinho Taíka Saleb. Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O cristão é o sal da terra. Que declaração mais peculiar! Por que será que o Senhor falou essas palavras? Para entendermos essa frase, precisamos saber uma das funções do sal. O sal é usado para matar os germes que atuam na carne, por exemplo. Se a carne receber sal, ela será preservada. Se não receber, apodrecerá. Quando o Senhor Jesus disse que o cristão era o sal da terra, ele estava indicando que uma das funções de seus filhos é matar os germes que estão atuando neste mundo corrompido. Senhor, obrigada por tão insondável valor que o Senhor deu a nós, nos fazendo o sal da terra. Sermos esses que estão atuando para matar os germes deste mundo corrompido. Obrigada, Senhor. Não deixe que o nosso sabor se torne insípido, mas que possamos, Senhor, fazer a diferença em todo lugar onde estivermos. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Natureza, ó amor.
você, orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, mais um dia de vida que me concede por morrer na cruz e salvar nosso pecado. Ó Senhor Jesus, perdoa nossas falhas. Senhor Jesus, acampe seus anjos no mundo inteiro, no Brasil, nos estrangeiros, todos os lugares onde há guerras, enchentes, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vá adiante, Senhor, nossa cidade, Caetité, região e municípios. Ó Senhor Jesus, todos os irmãos, todas as irmãs, todos os ouvintes, Senhor Jesus, abençoa suas casas, abençoa seus familiares, seus filhos, a saúde, abençoa seus trabalhos, todas suas compras e vendas, seus inventários. Ó Senhor Jesus, vá adiante, Senhor, nossa cidade, Caetité, região, todos os municípios, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os jovens, adolescentes, todos os estudantes, todos os professores, todos os diretores, todos os palestrantes. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, todas as crianças, todos os idosos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todos que estão internados, todos que estão entubados, todos que estão isolados, todos que estão no leito do hospital, todos que estão acamados em casa, todos que estão com problema na família, com dificuldade. Ó Senhor Jesus, adiante, Senhor, todos os médicos que estão ali de frente. Ó Senhor Jesus, todas as famílias que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Conforte o coração de cada um a vida. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os processos, todas as audiências, todos os currículos, todos os inventários, todas as pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos, todos os garis, todos que não têm um trabalho. Abençoa seus currículos, Senhor, para que possam arrumar um trabalho. Abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa minha saúde, a minha vida, as minhas orações. Obrigada pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim e dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo e encarnado, intenso sofrimento aqui provei, meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça a salvação perfeita, eterna redenção. Bebi o cálice da ira amargo, fui imolado
mas digo queres ser o que me segue. Tu deves a ti mesmo te negar. Sim, dia a dia toma a cruz, prossegue, e no Espírito poderás andar. Desejo refinar-te como ouro, ainda nesta era te usar, por fim no reino milenar vindouro, comigo em glória poderás reinar. Seguro estás em minhas mãos, provejo a ti mais salvação, pois graça e misericórdia tenho, socorro pleno em qualquer situação. Senhor Jesus,